E é com imenso prazer que nós temos aqui, diretamente no Hotel de Águas de Lindóia, a presença tão ilustre de uma das mais renomadas jornalistas e comentaristas de economia, Denise Campos de Toledo, que vem a brilhantar e ser uma das palestrantes desse encontro, né, Denise? Foi um prazer participar, sempre que você tem um contato direto com o setor que é importantíssimo para a economia brasileira, a área logística, o comércio brasileiro. Eu acho que é sempre bom você ter esse contato, porque aí você fica até percebendo melhor como que a economia funciona na prática, né? Eu achei muito boa a participação, de ter essa participação nesse evento. E importante essa participação e os comentários, né? Eu gostaria que você falasse também ao nosso público, Denise, um pouco dessa sua visão tão macro, tão aprofundada de economia, né? Como você vê o momento do nosso país hoje? Tudo isso que se fala, é uma gama de contrastes, né? Nós somos o terceiro país que mais recebe investimento no mundo, nós somos a oitava economia do mundo, mas temos problemas estruturais e conjunturais profundos, né? Como você vê isso? Como é que nós podemos analisar essas diferenças tão gritantes? Olha, eu acho que o Brasil soube aproveitar nos últimos anos o enorme potencial que ele tem em termos de mercado consumidor. Então, houve uma recuperação de emprego, de renda, melhoria das condições do crédito, tudo isso alavancou um consumo muito forte, deu condições do Brasil enfrentar a crise de 2008 e partir para um crescimento muito acelerado. Só que aí vem esse outro lado que você colocou, que são as ineficiências do Brasil. Então, a gente não pode crescer muito por muito tempo, porque aí faltam estradas, faltam aeroportos, falta energia, a gente tem apagões constantes, falta mão de obra qualificada. Então o Brasil tem que resolver esse problema estrutural para conseguir aproveitar todo esse potencial num prazo maior. Não dá para a gente ter o que se chama voo de galinha, né? Que você tem um voo curto, depois começa todo o processo de novo, tem de aumentar os juros para segurar o consumo, amarrar a economia, atrapalhar a atividade empresarial, os planos dos consumidores. Então o Brasil ainda tem que resolver isso, conseguiu brigar com a inflação e garantiu um patamar muito mais baixo de evolução de preços, mesmo com as pressões recentes, nada se compara com aquele histórico que nós tínhamos de hiperinflação. O mercado de trabalho melhorou muito, a distribuição de renda, o Brasil está muito melhor avaliado no exterior, agora tem que fazer direitinho essa parte da lição de casa que ficou devendo já há muito tempo, né? E tem que reduzir carga tributária, estimular mais a atividade empresarial, os investimentos, porque não é só infraestrutura, é produção mais barata também, para conseguir abastecer o mercado consumidor e não correr tanto risco de pressões inflacionárias quando cresce um pouquinho mais, né? Nós sofremos uma pressão hoje muito forte, né, dos produtos importados. A indústria está pulando, some-se a isso, as nossas taxas maravilhosas de impostos, né, de tudo que tem direito. Como é que você vê a solução disso? Nós temos uma solução, digamos, a um médio prazo. O que seria um médio prazo, né? Porque, é claro, o empresário se prepara para um momento como esse de crescimento. Daqui a pouco, tira o pé do acelerador. E toda aquela estrutura montada, o desmonte dessa estrutura custa caro também, né? E como você vê isso? Em que tempo nós vamos ser um país de verdade, um país pleno? Você vê essa possibilidade aí dentro dos prazos, dentro do mandato da atual presidente? Vejo se conseguir driblar as próprias ineficiências, não só do país, mas da estrutura pública que nós temos. Porque nós temos muita dificuldade de levar adiante projetos. Primeiro, falta uma elaboração mais eficiente de projetos. Você tem que ter um plano de crescimento em todas as áreas do país. Então, você tem que ter planos para os aeroportos, você tem que ter planos de logística para transporte de mercadorias, você tem que ter um plano de redução de impostos, do custo Brasil, de ampliação de investimentos, que tudo isso vai criar uma base sólida para o Brasil continuar crescendo. Agora, a gente de repente vê o Brasil, o país esbarrando em ineficiências, essa questão, essa novela dos aeroportos, por exemplo, há quanto tempo que a gente tem um caos no transporte aéreo, já tivemos momentos muito piores, depois houve uma redefinição de distribuição aí dos voos, melhorou um pouquinho, mas a gente, cada momento de pico, de novo, tem filas, tem atraso, tem espera, tem um caos nos aeroportos, o transporte de mercadorias é muito difícil. Então, eu acho que falta um plano de governo eficiente, depois a execução desse plano, com participação do setor privado, que o governo começa a pensar nisso agora em relação aos aeroportos. Agora não dá para ficar vacilando. Você vê a novela que foi para escolher a questão dos estádios. E futebol é o esporte que o brasileiro mais gosta. Agora chegou no momento da Copa, que foi uma briga do governo até para impor uma posição do Brasil no exterior, também na área esportiva, conseguiu levar e agora corre o risco de passar vergonha. Então, eu acho que tem condições sim
de partir para um plano de reestruturação do país rápido, mas tem que ter eficiência. E no caso das empresas especificamente, tem que mexer no custo Brasil. Você tem que ter uma política industrial eficiente, que garanta condições de produção mais barata, que dê condições, na verdade, do empresário enfrentar esse dólar mais baixo. Porque contra o dólar a gente não pode brigar muito, que a queda vem até do exterior, tem uma conjuntura internacional muito complicada. Então, por aí não dá para fazer muito. O governo teria que entrar numa queda de braço com o mercado, que pode ser nociva em determinados aspectos. Agora, tem que trabalhar, sim, para aumentar a competitividade do produto brasileiro em outros aspectos. E nós temos um outro problema. Nós temos planos, nós temos uma série de planos de governo que nem temos o PAC, né? Mas ele não deslancha, ele não anda. Nós tivemos aí no primeiro semestre algo como 84 bilhões de reais investidos e nenhuma obra concluída, né? Temos também, paralelamente a isso, o que você também tão bem abordou, nós tivemos quando o presidente Fernando Collor era o presidente, ele mandou ao Congresso um plano e um projeto de modernização de portos e aeroportos que até hoje não foi levado à frente por governo nenhum que o sucedeu, né? E nós temos o grave e antigo problema que vem lá do Império, né? Da grande corrupção, da maldita corrupção. Você acha que um dia nós vamos nos livrar desse mal, Denise? Você acredita, como brasileira, como eu, como todos que nos assistem, né? Que sonhamos com um país decente, com um país de verdade, né? O país que todos nós, creio, sonhamos? Você acha que nós vamos acabar? Vai ter um governo que vai ter o pulso firme, a determinação e todos os elementos para, se não acabar, pelo menos levar um patamar aceitável isso, porque nós somos o primeiro a nível de corrupção no mundo, né? Eu acho que o jogo político é muito complicado, né? Então, às vezes o governo acaba aceitando determinados acordos para não perder a tal base no Congresso, para conseguir a aprovação das medidas. Então, você tem que passar por uma reforma política que seja eficiente, que não leve em conta apenas os interesses partidários, que não mantenha esse jogo de forças que atrapalha muito a gestão da política econômica, a gestão de governo mesmo, da política do governo. Então, ele tem amarras, ele tem que fazer acordos com determinados partidos. A gente sabe que alguns partidos se vendem e querem ter participação no governo, inclusive para abrir brecha para a corrupção. Eles não estão lá porque eles querem participar e ajudar o Brasil a crescer, não, eles querem dar uma mordidinha de cair lá, conseguir os cargos exatamente nos lugares estratégicos onde dá para ter mais desvio de verba. E a gente percebe que isso é nas várias áreas, são poucas as que escapam de uma investigação um pouco melhor, você vai mexer, você acaba descobrindo alguma coisa. Então eu acho que falta, primeiro é isso, é a reforma política, acabar com esse jogo de forças no Congresso que é muito nocivo para o país e depois falta a punição. Porque você vê os escândalos estourarem, os jornalistas têm um papel fundamental nisso, parece que a imprensa, que é o órgão fiscalizador o agente policial desse país é a imprensa, graças a Deus. Aí divulga a comprovação das irregularidades, um ou outro é demitido e depois cadê a punição? O que acontece? Eles vão passar as férias e de repente viram consultores e aí ficam milionários. Então você não tem uma punição efetiva para corrupto aqui no Brasil, você tem um outro caso exemplar, aí de vez em quando a polícia faz o estardalhaço, prende um, bota algema, daí a pouco ele está solto e desfrutando de tudo que ele pegou lá atrás, de dinheiro. Então falta punição e falta uma reestruturação política. E compromisso, eu acho que falta também um pouco de vergonha, né, desse pessoal que rouba mesmo de uma forma assim, sem o menor escrúpulo, né? É muito ruim de você ver isso no brasileiro, né? Eu acho, como você bem falou, né, que nós da imprensa temos um papel fundamental, que nós apontamos irregularidades, denúncias e tudo mais. Agora, você não acha? Eu acho interessante, se você pegar na década de 30, os meios de comunicação eram tão precários, né? Os jornais não passavam de jornaizinhos bem localizados, rádio pegava de um bairro para o outro, mas você tinha uma participação popular na vida política do país muito intensa, né? As notícias corriam assim, de boca a boca, com mensageiros correndo de bicicleta, e a população se engajava numa causa política e pressionava o governo e afrontava o governo, né? Hoje nós temos os meios de comunicação mais avançados, nós temos a internet, Facebook, nós temos os canais sociais, nós temos qualquer veículo de comunicação plugado no mundo, né? E como você vê essa apatia da população a nível político? Será que não é por isso? Porque foi caindo esse esquecimento da população de cobrar, de participar mais. Você vê Copa do Mundo. O Brasil vai se fechar, o Brasil vai se unir, o Brasil vai vibrar, o Brasil vai chorar, o Brasil vai gritar. Imagino isso se acontecesse também quando os assuntos de interesse nacional que vêm à tona
se essa população também se unisse, né, nesse unissono, nessa cobrança, nessa pressão efetiva, será que nós não teríamos um país melhor, um país mais claro, mais transparente, Denise? Eu acho que está uma situação muito perigosa. Eu acho que o brasileiro se acostumou e acabou meio que jogando a toalha, porque você fica indignado dia a dia com o noticiário, você percebe as coisas, mas dá a impressão que não tem jeito, porque a coisa cresceu tanto, né, que o que você vai fazer? Você vai sair fazendo manifestação para cada caso de corrupção que você tem no país? Nós temos alguns exemplos, sabe, mais recente, por exemplo, a queda do presidente Collor. Mas o Brasil aceitou muita coisa nesse tempo todo, meio que achando que é inevitável. O brasileiro é assim mesmo. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim, inclusive para a formação dos jovens. Nós tivemos. Agora, eu acho que tem todo um histórico. Nós tivemos ditadura, nós tivemos depois um excesso de partidos, então isso pulverizou muito. Nós tivemos hiperinflação que mascarava a corrupção. Então, nós temos um histórico complicado, político e econômico, que talvez tenha levado o brasileiro a aceitar os problemas sem lutar muito contra eles. Ele luta no dia a dia, tentando ter uma vida melhor. Então ele reclama do imposto elevado, do imposto que ele tem que pagar no final do mês, no acerto anual que você tem, reclama do noticiário, mas virou conversa de bar, conversa de festa, de aniversário, né? Então, você viu que os caras aprontaram lá no Ministério do Transportes? Mas aí fica todo mundo esperando que haja uma ação efetiva, que limpe tudo. Você vê as demissões, só que dali a pouco aparece a mesma coisa de novo. E o brasileiro, eu acho que acaba mesmo aceitando. Você viu muitos dos envolvidos no mensalão foram reeleitos. Né? Houve a certa filtragem, mas você vê corrupto sendo reeleito. Né? Casos comprovados de corrupção. Assim, aquela história do rouba mais faz no Brasil, acho que ainda tem muito, e é uma pena, né? Porque o Brasil tem um potencial enorme, uma população maravilhosa e fica se perdendo em meio a essa corrupção toda. Uma ocasião, um grande empresário oriental me falou o seguinte: Orlando, se nesse país, no Brasil, né, que ele é descendente de japoneses, mas é brasileiro, mas conhece o mundo, né, viaja pelo mundo, é um empresário muito rico, muito poderoso, ele falou, se nesse país tivesse 8 anos de austeridade plena, nós rapidamente seríamos a primeira potência do mundo, né? E uma pena, nós vemos isso daí acontecer, nosso país há 500 anos sendo roubados, golpes de Estado, ditadura se implantando, em nome da moralidade e da decência se caça um presidente legitimamente eleito, manipulação das massas e principalmente dos jovens, que são totalmente adversos à política, né? São totalmente despolitizados. Eu acho que tem problema na formação cultural, também educacional. O jovem hoje, ele não aprende na escola esse tipo de valor, ele tem muita preocupação com formação profissional que vai dar condições de ele ganhar bem quando se formar. Então, acho que tem muito esse aspecto financeiro, acho que ficou um pouco de lado esse tipo de formação. Você criou uma geração mais alienada. E você não tem a formação de políticos por vocação. Você tem muito político que chegou à política para poder tirar de vantagem. Para poder empregar os amigos, empregar os colegas, ganhar uma verba a mais, desviar algum recurso. Você não tem o político por vocação. E pior, nós temos gerações que estão passando a corrupção como herança. Né? Então você tem gerações de políticos em que o avô aprontou, aí o pai aprontou também, aí o neto também está entrando no mesmo esquema. É uma coisa assim, é uma máfia familiar. Então você tem vários casos isolados. É o marido, é a esposa, né? É uma coisa absurda de você ver. Então falta o político de formação. Não adianta falar que é uma classe política de sempre, porque você tem os coronéis que foram políticos também porque queriam mandar muito, não queriam ver o bem comum. Né? Então tem todo um histórico. Eu acho que falta investir também um pouco na formação da população, do jovem, para que a gente tenha pelo menos uma geração melhor mais à frente. Eu acho que está aqui agora, dificilmente vai virar esse jogo para valer. Pode até melhorar um pouquinho, ter uma conscientização melhor. Eu vi a reação, por exemplo, acho que nesta semana que saiu a notícia de que um chinês foi condenado à morte por corrupção. Um empresário chinês. Imagina aqui no Brasil, o Maracanã ia ser pouco, né? Não, nem diga. Acho cemitério. Um caso de corrupção, ele foi condenado à morte. Imagina aqui no Brasil. Mas é assim, aqui no Brasil, além de, se for condenado, uma pena muito branda, né, que não vai levar a nada, e às vezes troca por cesta básica, né? Se for uma coisa mais séria, né, quando muito ele renuncia e depois volta, como você falou, o pessoal do mensalão está todo de volta, e é uma pena nós vemos isso. Essa geração não acredita, e eu espero que por algum acontecimento que ainda a nossa faça acontecer, as próximas acordem, para que um dia a gente possa realmente falar
Que país lindo que nós vivemos. Esse é o Brasil. É lindo, falta muita coisa para ele ser lindo de fato mesmo, não só na fotografia, que ele seja lindo estruturalmente mesmo. É isso aí. E nós aqui queremos agradecer a sua participação, um prazer grande poder levar ao nosso público um pouco do tanto que você conhece a respeito de economia e de Brasil. Parabéns, obrigado, um prazer grande tê-la conosco, Denise. Obrigada. Denise Campos.